Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula e na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre importação. Vamos utilizar um arquivo CSV para importar esses dados para a nossa base de dados e através desse import que a gente fez pela base de dados, vamos dar algumas estatísticas para que a gente possa mostrar um relatório mais legal para o nosso cliente. Tá legal? Então vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então no plano de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar duas telas. Uma tela onde a gente vai fazer a parte de seleção do arquivo. Então quando a gente clicar aqui, ele vai abrir uma caixa de dialog. A gente vai pegar o nosso arquivo com a extensão CSV, que é um arquivo separado por ponto e vírgula, onde tem aqui as linhas e colunas dela separado por ponto e vírgula. Vocês vão ver nesta aula também como é que vai funcionar esse arquivo. E aí, depois que você selecionou, você vai clicar no botão OK, ou seja, o botão enviar. Feito isso, esse botão vai enviar esse dado lá para o nosso servidor, ok? E aí esse servidor ele vai passar a calcular esses dados, gravar isso em uma base de dados que a gente vai utilizar, para que essa base de dados possa retornar para um sistema MVC, mostrando então o nosso relatório. O objetivo do nosso relatório é mostrar um gráfico de todas essas pessoas que a gente subiu. Qual é a ideia desse gráfico aqui? Qual é a ideia que a gente vai fazer para fazer esse upload de arquivos, né? A gente vai colocar aqui alguns corredores, ok? Alguns corredores. E esses corredores vão ter então ali o tempo que eles fizeram, né? Então esse corredor com esse tempo, esse com esse tempo, esse com esse tempo, esse com esse tempo. Todos eles vão ter o tempo deles. E aí o que eu vou fazer? Vou ver qual que é o tempo maior de cada um e assim, através desse seu tempo, eu vou conseguir identificar qual é o gráfico de cada pessoa que está correndo e também, obviamente, falar qual que é o vencedor daquela corrida. Então esse é o objetivo. Vamos pegar então um arquivo com o tempo de cada corredor para que a gente possa gerar esse relatório com os gráficos de corredor por corredor que participou daquela edição e dar quem que foi o vencedor. A gente pode até fazer uma brincadeira de primeiro, segundo e terceiro para gerar esse relatório, tá bom? Então esse é o nosso plano que a gente vai fazer hoje, que a gente vai codificar hoje, para que você possa então conseguir entender como é que faz essa parte de importação, para que a gente possa entregar uma percepção de valor muito maior para o nosso cliente. Porque ao invés de ele ver aquele monte de dados, através daqueles dados que ele subiu num sistema, aquele sistema entregou para ele coisas com estatísticas, com números, com gráficos, para que ele então possa saber como que ele vai analisar aquela situação dele, tá bom? Então esse é o nosso plano de hoje. Agora vamos lá para o computador para executar tudo isso na prática. Vejo vocês então lá no computador. Legal, pessoal? De volta no computador, então vamos para mais uma aula. Lembrando que você tem todas essas aulas aqui para você revisar. Se você ficou com alguma dúvida nessa aula de hoje, lembre-se de voltar esses conteúdos para que você não possa ficar perdido. E se mesmo assim você ficou com alguma dúvida, mesmo com as aulas que você já viu, você pode me chamar através da aula particular e eu vou te ajudar. É só você fazer a reserva por aqui e eu vou ajudar você para que você possa ir mais longe, tá bom? Pessoal, para a nossa aula de hoje, eu separei aquele sistema que a gente já vem fazendo nas aulas anteriores, né? Que é esse sistema de Fale Conosco. Eu vou criar aqui, ó, um item a mais nesse sistema para que a gente possa fazer o upload de arquivo. E como é que vai ser esse arquivo? É um arquivo que eu gerei, um CSV, que ela está dessa forma aqui, ó, nome e tempo, onde eu tenho o nome do corredor e o tempo dele de cada corrida, nome e tempo de cada corrida, tá vendo? E a gente vai subir esse valor aqui diretamente para o nosso sistema e através desse valor que a gente subiu, a gente vai gerar os nossos gráficos, tá bom? Beleza. Antes disso, eu preciso criar esse modelo, então eu vou rodar aqui o Rail Generate Scaffold, né? Eu vou colocar o menos force porque eu vou mandar ele gerar aqui de novo, e aí quando eu faço isso daqui, ele vai gerar pra gente a nossa tabela, o nosso objeto de corredor. Depois eu vou dar um reiki db migrate, né? Como eu já fiz aqui na minha máquina, ele já vai falar que o objeto já existe, mas quando você dá o migrate, ele vai criar esse objeto lá para você no banco de dados, tá bom? E aí você já vai ter esse esquema aqui. Então eu vou abrir aqui o arquivo de esquema para que você possa verificar comigo. Então aqui o arquivo de esquema, você tem então o corredores, ó, corredores onde tem o nome e tempo, que é tudo que a gente precisa para fazer esse nosso gráfico funcionar, tá bom? E aqui a gente tem o arquivo CSV que está lá na minha home, onde a gente vai fazer a importação desse arquivo aqui, tá? Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que alterar o layout para que a gente possa então colocar nessa nossa área administrativa um item a mais no menu, né? Que é o item que a gente quer colocar aqui, que é o upload de arquivo CSV. Então vamos colocar aqui, ó, um item a mais, além desses usuários, a gente vai colocar assim, ó, CSV, e aí vai ser o CSV Controller mesmo, tá? E aqui eu vou colocar como CSV, e aqui também
CSV. Perfeito. Então vou dar um reload aqui agora no nosso sistema. Ele vai ter que ter criado essa aba a mais. Deixa eu levantar ele aqui, Rails S, e vou dar um reload aqui para ele levantar essa aba, ele criar essa aba a mais aqui, ó, CSV. A gente ainda não tem esse controller, então a gente vai ter que gerar esse controller. Então Rails generate controller CSV, e aí ele vai criar esse controller para a gente. Beleza, só que a gente também não tem essa rota, então no nosso arquivo de routes, a gente vai criar então a rota chamada CSV. Então deixa eu pegar aqui e vou colocar CSV, mandando para o CSV controller ação index. Tá? Beleza, como a gente ainda não tem essa ação index, quando a gente rodar, ele vai falar que tem o controller, mas não tem a ação index. Então deixa ele carregar aqui. Enquanto ele está carregando aqui, identificando, a gente vai olhar aqui os controllers. Ó. Ele criou então o controller CSV e a gente vai ter que criar a nossa ação index. Então eu vou arrumar a minha tabulação para 2 elementos. Ok. Def. E vou colocar aqui a index. E essa index a gente vai ter o nosso template para fazer o CSV. Tá? Agora vamos olhar aqui. Ó. Ele não tem a rota index, né? Então eu acabei de criar a ação index para cá. Aí, ó, quando eu der um reload, agora ele não vai achar o template, né? Que é o template que precisa estar aqui dentro do CSV. Então a gente vai criar aqui agora um template também, novo. Então vamos salvar aqui chamando index.html.erb, que é a extensão do nosso arquivo de template do Rails, que a gente está utilizando. E ele abriu aqui vazio, né? Agora eu vou pegar aqui, ó, HTML field set. Pronto, vou pegar aqui um field set rapidinho aqui, só para a gente poder utilizar um exemplo. Ó, tá aqui, ó. Então eu peguei aqui um exemplo de dado que eu preciso. Aqui eu vou colocar C/CSV/importar, que vai ser a nossa rota que a gente vai mandar por post. Aqui, arquivo, e aí aqui a gente vai colocar, ao invés de input rádio, a gente vai colocar o input file, que é o nosso input de arquivo, tá bom? Lembrando que aqui a gente precisa ter então também um multipart data. Então form multipart data multipart HTML. Aí a gente vai ter aqui o atributo certinho. Olha lá, ó. Esse é o tipo de encode que a gente quer, ok? Vou fechar. Vou colocar aqui o encode, né, que é o encrypt type, na realidade, de multipart data. Beleza, aqui só faltou então um botão. Então a gente coloca aqui um input type submit. E aqui a gente coloca enviar. Beleza. Rodando aqui, ó, tá aqui o nosso arquivo. A gente simplesmente vai ter que selecionar. Aqui no nosso importação CSV eu tenho os dados aqui do CSV. Ok, enviar, só que ainda não existe a rota importar, então ele não está fazendo isso para a gente, tá? Então vou voltar e vou criar agora essa rota importar. Aí eu venho no meu arquivo de rota e vou criar a rota importar também. E vai mandar para a minha ação chamada importar. Beleza. E depois eu vou mostrar aqui, ó, CSV resultado, onde a gente vai mostrar o nosso gráfico, tá? Beleza, aí agora eu vou pegar aqui, na realidade eu vou deixar no próprio CSV, vou deixar nessa própria rota CSV aqui, a gente mostra o resultado, tá? Beleza, aqui eu tenho os dados que eu quero importar, e agora eu vou ter que criar essa rota importar aqui também. Então, def importar, e é essa rota que a gente vai fazer a leitura dos arquivos. Vou pegar um código que eu já tenho existente, para que a gente possa analisar ele. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou fazer o upload do meu arquivo CSV. Então também eu tenho que colocar no meu nome do arquivo aqui, ó, eu vou colocar como CSV, tá? Então eu vou colocar aqui o name, que é a propriedade que eu preciso receber no meu post, tá? Como CSV. Beleza. Uma vez que eu tenho essa propriedade, quando eu mando o request para o meu controller, eu vou ter então esse objeto CSV, onde eu vou pegar o arquivo temporário, que é o arquivo que está na minha máquina. Feito isso, eu vou mandar abrir esse arquivo com file open. Então, mandando abrir ele, eu vou colocar aqui um raw, né, que é a linha que eu quero. Então, aqui eu estou lendo linha por linha desse arquivo. E aqui eu estou fazendo aqui a divisão por vírgula ou ponto e vírgula. Tá? Então, esses dois dados aqui eu posso utilizar. Então, se esse dado que veio, na realidade, aqui eu nem preciso.
Como eu vou fazer somente por ponto e vírgula, então deixa desse jeito aqui, ó. Então eu estou fazendo aqui, pegando a linha, dando um split por ponto e vírgula, ou seja, ponto e vírgula é esse dado que está aqui, ó. Dado, tá vendo? Ponto e vírgula, dado. Então eu peguei e fiz um split aqui para que eu possa saber quais são as colunas desta linha do arquivo que eu mandei. E aí o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se essa coluna 0 for igual a nome, né? Ou seja, aqui ó, é igual a nome, tá vendo? Então essa daqui é somente a introdução, ou seja, o header. E aqui vem os registros diretamente. Então nesse caso, se a opção 0, né, a posição 0 da minha primeira linha, da linha 0, for igual ali a nome, ou seja, dessa primeira linha que está vindo aqui, a primeira coluna é nome, então eu não quero essa informação, eu dou um next para que ele possa voltar novamente, beleza? E aí, agora eu pego os dados que eu quero através das colunas que eu preciso, tá? Então estou pegando aqui ó, a coluna 0, que é obviamente o nome, e a coluna 1, que é o tempo. Aqui eu estou fazendo um strip aqui para que ele possa arrancar então os espaços que eu tenho, ou seja, se eu tiver esse arquivo com espaço assim, ó, ou aqui, ele vai arrancar e vai deixar sem espaço, tá bom? Então já peguei nessas duas informações, beleza? E aí agora eu vou usar aquele meu modelo para poder criar. Então é corredor, e aí o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o nome e vou colocar o tempo. E aí o tempo eu coloco no lugar do tempo aqui, né? E vou tirar esse dado, e aí eu coloco o nome e o tempo que eu quero para cada jogador, beleza? E aí eu estou fazendo essa importação. Se der algum erro, algum tipo de erro, eu vou fazer aqui um begin, rescue, e aí o erro que der eu vou armazenar nessa minha variável erros que eu coloquei aqui em cima, ok? E aí depois eu verifico, se deu tudo certo, sucesso, importado com sucesso. Se não, eu dou um erro aqui falando, mostrando todos os joins, né, todos os erros que deram, separado por join aqui por vírgula. Então ele vai mostrar um erro, vírgula, outro erro, vírgula, outro erro, vírgula, e assim vai. E depois que terminou, eu vou fazer um redirect para CSV, tá? E aí eu vou saber que deu tudo certo. Lá no meu CSV, eu também vou criar uma tabela nessa index aqui. Eu vou criar uma tabelinha aqui, deixa eu pegar uma tabela no Bootstrap para ficar bonitinho. Na realidade eu já tenho aqui na home, né? Então essa tabelinha aqui que está aqui na home, eu posso utilizar. Vou pegar aqui o inspecionar e vou ver como é que está essa tabela. Tá aqui, ó. Vou copiar ela. Então, copiar o HTML dessa tabela. Beleza. Colo ela aqui. E aí eu vou trabalhar somente com os dados que eu quero dela. Vou deixar uma linha somente e vou remover tudo isso. Aqui eu só tenho o nome do corredor e o tempo dele. Aqui eu vou tirar tudo isso e aqui eu vou tratar. Legal. Aqui eu vou simplesmente fazer um looping, né? Vou colocar aqui corredores.it. E aí aqui vou colocar o corredor. Vou fechar aqui a linha desse looping que eu estou fazendo. E aí aqui dentro eu vou colocar o corredor nome, ponto nome, e aqui eu vou colocar o tempo do corredor. Eu ainda não vou deixar nada formatado, só estou gerando aqui as informações para depois eu formatar um a um, tá? Então vamos colocar aqui tempo. Legal. Na minha primeira vez que eu rodar isso daqui não vai ter nenhuma informação. E depois a gente, quando carregar, ele vai ter que mostrar essa informação aqui já carregada pra gente. Depois que a gente mostrar essa informação e ficar tudo certinho, o que eu vou fazer aqui também? Eu vou gerar o gráfico, né? Eu vou pegar um componente de gráfico e colocar aqui pra gente deixar esse sistema mais bonito também com os dados que foi importado. Vou fechar esse aqui. Legal, fiz a importação, jogo pra cá. Tá, agora vamos fazer o teste aqui. Vou rodar então na minha aplicação, tá aqui. O corredor não existe, né, essa variável, então tem que gerar ela também lá no meu controller. Então aqui na minha ação index, corredores, é igual a corredor.all. Beleza, retornando todos os corredores, a minha variável de escopo que vai lá para minha view. Então voltando aqui para minha view, rodando, tá aí. Ele não tem nenhuma informação. Deixa eu colocar aqui um HR também para separar. Aqui, um HR. E vou fazer assim, ó. H1 registros. E nesse caso aqui, eu coloco importação. E depois eu vou ter mais um aqui que vai ser o gráfico. Gráfico.
OK, que aí vai ser a última parte aqui dessa nossa aula de hoje. Então, importação, aqui os dados. O que eu vou fazer aqui também? Ó? Eu vou colocar esses botões mais bonitinho, desse jeito aqui. Então, vou pegar aqui ó, a classe btn. Vamos colocar aqui uma classe nele. E também eu vou colocar os dados do input para ficar bonitinho também. Então, os dados do input aqui. Form control. Legal. E class form control. Aí o nosso sistema já está começando a ficar mais bonitinho. Vou dar aqui um BR. Pronto. Legal, agora eu vou selecionar meu arquivo e vou fazer o teste do upload. Ó, ele tentou mandar, ele não achou essa rota como post, né? Eu deixei essa rota como get. Então vou ter que voltar aqui e colocar ela como post. Legal. Coloquei, arquivo selecionado, enviar. Importação feita com sucesso, tá aqui os meus dados. Agora o tempo ele não conseguiu pegar de forma correta, né? Ou seja, ele não conseguiu entender o tempo de cada um que eu estou fazendo aqui, tá? Então eu preciso converter todos aqueles dados em tempo real. Agora é a hora da gente fazer esse dado aqui, que é string, desse tempo, virar uma conversão dos dados que a gente quer para que ele possa entrar de forma correta no nosso banco de dados. A gente deveria colocar aqui como a hora, minuto e segundo, tá? Então vou colocar aqui ó, hora, minuto e segundo, para que ele possa fazer a conversão sozinha. Caso contrário, eu vou ter que completar isso daqui, né? Ou seja, eu vou ter que completar aqui na minha importação o valor de hora, minuto e segundo. Como então na minha importação estava mandando errado, eu simplesmente fiz a correção aqui na minha importação, tá bom? Agora eu vou ir diretamente no meu Rails Console e vou deletar aqueles corredores. Então, corredor.destroy_all, ou seja, apaguei todos aqueles dados da base de dados. Vou rodar aqui de novo. Tá aí. Agora eu vou fazer novamente a importação de dados. Então peguei aqui os meus dados. Deixa eu fechar esse console aqui. Vou enviar. Tá aí, importação feita e tá todos os dados de tempos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu sistema e vou colocar aqui no meu gráfico um tempo melhor. Então, .strftime para poder mostrar hora, minuto e segundo. Na realidade eu vou mostrar somente... não, vou colocar hora, minuto e segundo. Vamos lá. Então vai ser porcentagem hora, 2 pontos, porcentagem minuto, 2 pontos, porcentagem segundos. Aí ele já vai mostrar direitinho pra gente no nosso ranking aqui, ó. Ok, tá? Agora a gente tem que ordenar esses dados. E como é que a gente faz para ordenar? Então aqui no nosso controller, a gente tem condições de fazer assim, ó, ponto order. E aí a gente coloca aqui a ordem por time. Então, o tipo que a gente quer ordenar é o time. E vamos colocar ele como ASCII. Ou seja, ascendente. Vou rodar aqui de novo. Ah, tá errado aqui. Deixa eu colocar ele desse jeito aqui, ó. Time ASCII. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui novamente. O time é tempo, na realidade. Vamos lá, tempo. Legal, então agora ele já mostrou, ó, Sheila em primeiro, Danilo em segundo, então aqui a gente tem os nossos gráficos ordenados, tá vendo? Mostrando bonitinho pra gente o nosso ranking. Ou seja, quem que é o ganhador é esse daqui, tá? O que eu posso fazer aqui também, ó? Nesse it, eu posso colocar aqui, ó, colocação. E aí eu venho e coloco aqui, ó, um it with underline index, vírgula, e aqui eu vou colocar minha colocação, ou seja, coloco aqui ó, o número de quem está em primeiro, segundo, terceiro colocado. Lembrando que o index aqui, ele começa com 0, então ó, ele ficou desse jeito. Então você vai ter que arrumar aqui, colocando mais um, para que ele possa mostrar a colocação da forma correta. Então, primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá? Agora, a única coisa que falta aqui é o nosso gráfico. Então, vou fazer assim, ó, Google Gráficos. Aí vocês vão achar aqui, ó, o Google Charts. E aqui no Google Chart, você tem aqui alguns dados, né? Então, vou pegar aqui, ó, alguns exemplos. E aí, qual é o exemplo que eu quero? Eu quero esse exemplo aqui, ó. Deixa eu ver, esse aqui não,
Vamos colocar esse exemplo aqui. Esse exemplo. Então, vou pegar esse exemplo aqui de colunas. Deixa ele carregar para a gente. Tá aqui o exemplo por completo. Só terminando de carregar. Beleza, olha que bonitinho esse gráfico aqui. Ó. Olha esse também que legal. Tá vendo? Então, tem vários aqui para a gente utilizar. Eu vou pegar um exemplo aqui que ele tá com o código aberto para eu pegar. Vamos ver outros aqui. Não. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo por completo, ó. Vou pegar esse exemplo por completo aqui e vou colocar lá no meu código. Então, venho aqui no meu código. Aqui eu tenho o gráfico que eu quero preencher, tá? Salvei, não vou nem testar, nem fazer muita firula aqui não, só vou deixar desse jeito e rodar pra gente ver como é que ele vai ficar. Ó, tá aqui, ó. O gráfico tá mostrando pra gente. Agora a gente vai ter que acertar esse gráfico para deixar do jeito que a gente quer, né? Então, vamos lá, arrumar isso daqui, ó. Vamos colocar posição dos corredores. Aqui eu vou colocar como largura de 100%. Vamos ver se ele aceita 100%. Aceita, legal. E a altura de 400 mesmo, não tem problema. Aqui, nesses outros dados, ele tem aqui 3 informações, que é o elemento, densidade. Na realidade, o que eu quero aqui, então, é menos informações. Então, isso aqui eu não vou precisar. O que eu quero aqui é somente o nome. E aqui é o tempo. E aí, nesse caso, a gente já vai preencher aqui também. Então, deixa eu tirar essas cores aqui. Legal. Então, vou tirar todas essas cores. Tá bom. E aí, eu vou deixar desse jeito aqui para testar. Ó, ele deu erro, falando possivelmente por causa de alguma coluna a mais. Tá. A gente já vê isso também. Tá bom. Então aqui, ó, as colunas, tá vendo? Então não tem essas 3 colunas, só tem essas 2. Não. O que mais que tá faltando aqui? Aqui tem essas 2 informações, eu acho que aqui não tem que deixar essa vírgula aqui. Tá. Rodando de novo. Deixa eu ver aqui no inspecionar. Ó, inspect token. Então linha 94. Tem uma coisa errada aqui. Rodando, tá aí o gráfico que a gente quer, com as informações bonitinho, tá vendo? Agora eu só preciso preencher com os corredores, né? Então esses dados aqui, ó, vão ser os dados que vão vir dos corredores. Então vou pegar esse próprio índice aqui, esse próprio it, na realidade, vou colocar ele aqui, ó. E aí eu vou fechar o meu it aqui embaixo. Aqui eu não preciso que seja o if index, porque eu só quero as informações do corredor. E aí aqui eu vou colocar linha a linha do que eu quero no meu dado aqui setado. Então, desse jeito aqui, entre aspas, eu vou colocar o meu nome do corredor. E nesse outro aqui, eu vou colocar o tempo. Vou deixar entre aspas também, que é o tempo. Beleza, gente. Olha lá que legal. Ele ainda deu um erro aqui, deixa eu ver o que é. Coluna, não pode ter alguma coisa, deixa eu ver. Essa coluna ele está pedindo como inteiro o dado da coluna e a gente não deve estar deixando como inteiro. Aqui, coluna 0. Ele precisa desse dado como inteiro. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar esse tempo, vou fazer um to underline i, para que ele possa converter o tempo para inteiro. Não foi? Deixa eu colocar aqui então. Não pode ficar entre aspas aqui. Foi aí, ó. Tá aí, ó. Então esse aqui é todo o tempo que ele tem, ó. Então isso aqui é em milissegundos os tempos de todo mundo. Então o que fez em tempo menor é a Sheila. E depois aqui foi aumentando de acordo com o tempo de maior para menor, tá? Conforme foi feito o tempo de chegada, aqui eu deixei ele ordenado diretamente como o tempo como se fosse o primeiro, o segundo, o terceiro diretamente. O que eu posso fazer aqui também? Ó? Eu posso deixar a ordem diretamente no resultado e aqui deixar como resultado de chegada, ou seja, a ordem de chegada dos meus corredores. Eu venho aqui e deixo por padrão, ó, a ordem de chegada. Então vou colocar aqui como created, né?
Então, created, underline at, e aí fica aqui como ASCII, ou seja, vai ser por ordem de chegada. E aí eu vou rodar aqui de novo, aí ó, o gráfico ficou com esses tempos aqui que são de ordem de chegada, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar, aqui ele está colocando o tempo com milissegundos, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o tempo formatado desse jeito. Ele não vai conseguir trabalhar assim. E se eu colocar ele formatado aqui também, ele também não vai conseguir trabalhar. Então vai ter que ser o milissegundo aqui mesmo. Então vou rodar, ó. Ele não vai conseguir trabalhar desse jeito. Então vou deixar o milissegundo aqui mesmo. Deixa eu underline i, tá? Aí tá aqui essas informações. Aqui a gente tem como mostrar essa legenda de forma diferente, tá? Colocar essa legenda aqui com o tempo de cada jogador, tá? Mas eu acredito que esse não é o caso agora. A única coisa que eu queria mostrar para vocês é que vocês têm condições de fazer um upload de um arquivo e através desse upload gerar todo o gráfico para você e mais as colocações, tá bom? Agora eu vou zerar aqui a base de dados novamente para que a gente possa fazer isso novamente aqui bonitinho, tá? Então, corredor.destroy underline all. Apaguei aqui tudo. Agora eu vou fazer a importação novamente. Então, aqui o meu gráfico não tem nenhum dado, tá tudo vazio. Vou fazer a importação. Então, vou selecionar o meu arquivo, faço a importação, tá aí, meu gráfico tá gerado para mim. Tá aqui quem fez o tempo menor, quem fez o tempo maior, todo o meu gráfico aqui com menor e maior, tá vendo? E aqui, quem que é o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocação. E aí eu faço o sistema direitinho da maneira como eu queria. Então eu tenho os dados aqui em milissegundos do que foi gerado e tenho aqui todo o tempo de cada corredor, tá bom? Bom pessoal, então era isso, é um exemplo simples aqui de como é que você faz uma importação de um CSV, como você consolida esses dados e mostra num gráfico. Eu sei que aqui a gente tem condições de melhorar muito mais, mostrar várias informações aqui, mas aqui eu queria somente abrir a sua mente para que você pudesse ver como é que é feito essa parte, para que você possa então trabalhar aí, criar algumas funções desse jeito. E que quando surgir alguma importação para você, você já vai saber como que você pode se portar aí no seu sistema, tá bom? Então é isso, se você gostou, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal do Torne-se um Programador para que você possa receber em primeira mão as aulas que eu estou gravando, que assim você também vai me ajudar para que as outras pessoas possam ver esse conteúdo, tá bom? Então vou ficar por aqui, até mais e até a próxima aula.